Aloysio, bem-vindo! Bem-vindo, tudo bom? Graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo bom também, legal. Sua primeira live no Instagram. Você que é a pessoa que mais faz live de Zoom com milhares de pessoas, agora está fazendo live comigo aqui no Instagram. Muito bom. Cristina, bem-vinda! Tá vendo só? E foi legal que o pessoal já vai entender o que eu estou falando, mas quando eu coloquei o convite e depois a Cristina reforçou lá no grupo da Money Report, muita gente perguntava, mas qual é o link do Zoom? Qual é o link do Zoom? Eu falei, não, hoje eu vou ter a honra de entrevistar o entrevistador. E vai ser no Pois é. Instagram. Vamos desromper, né? Primeira E assim, vez. primeiro então, ó, você vai ver que é legal, porque é mais informal, é dinâmico, você pode ligar a hora que você quiser. Inclusive a Roberta, minha esposa, que está me ajudando aqui também, ela falou, poxa, pega um dia, entra numa live assim fora de hora, vê quem entra e participa com quem pedir. Eu falei, tá bom, então vou falar com ela, vou instituir isso também. Sabe que começou, né, Luiz? Começou com uma brincadeira de coronavírus, não de coronavírus, do momento coronavírus, no momento Covid-19. Eu tinha um assunto para falar e alguém falou, faz uma live. Tá bom, fiz uma live. Era uma hora da tarde, fiz, e aí o pessoal começou a falar, não, continua fazendo live, tá legal, etc. Eu vou chamar os amigos. E, de fato, tenho chamado os amigos, a gente coloca aí temas interessantes e a gente vai falando de assuntos bem pontuais. E nesses primeiros 5 minutos a gente fica aí nesse bate-papinho aqui, o warm-up, que é o tempo que o Insta comunica que a gente está aqui ao vivo. Mas você vai gostar do online, viu? O online tem essa facilidade do Instagram que fica bem informal e você pode aceitar quem você quiser, fica uma coisa bem legal. Eu fiz uma abertura dessa, eu sei que eu falo muito, Luiz, mas daqui a pouco eu vou passar o Insta para você. Eu fiz uma abertura dessa num curso da Opsiblum Academy, e eu ia entrar no ar para fazer a abertura, eu falei, não, deixa eu, 2 minutinhos antes, eu estava falando com a Renata, com uma juíza, falei, Renata, vamos fazer uma live rapidinha, de 2 minutos? Fizemos. Em 2 minutos, Aloysio, foram 50 pessoas para aquela live aberta, em 2 minutos. Então é uma coisa muito dinâmica, muito Tudo isso. interessante, que vale a pena. Mas olha, pessoal, deixa eu apresentar para vocês, e eu vou passar o Insta para o Aloysio, para a gente começar o nosso bate-papo. Conheço o Aloysio Falcão, a Cristina, a esposa dele, fantástica, já há uns bons anos. E eles sempre foram muito disruptivos, muito para frente, fazem eventos espetaculares, fazem uma integração de pessoas de uma forma muito diferenciada, de uma forma muito personalizada, inclusive, e os eventos deles são de altíssimo nível. E eu lembro quando começou essa crise e a entrada em quarentena foi muito abrupta, vocês lembram? Em que até confesso que eu pensei, em geral, assim, as pessoas que fazem eventos, né, físicos, presenciais, falei, como é que eles vão fazer? Porque agora não sabemos, vão ficar um tempão sem ter o contato presencial, estamos em isolamento social, etc. E o Aloysio, rapidamente, junto com a Cristina, assim, de forma muito objetiva e muito pontual, ele migrou todos os eventos dele para as plataformas digitais. E começou no Zoom. E agora ele usa outras plataformas também, mas olha, quero recomendar novamente o Zoom aqui como usuário direto do Zoom e também como advogado da plataforma. Pode usar, que é seguro e é muito bom. E eu lembro que primeiro debate que ele fez, e eu participei, de uma sensação tão boa de engajamento, e todo mundo perguntando, etc. E era no comecinho do coronavírus, e, se não me engano, tinha alguns profissionais da saúde, acho que quem estava lá era o Lotenberg, se não me engano. Todo mundo perguntava e voltava, etc. E eu até brinquei com o Aloysio, depois com a Cristina, falou, mas ficou melhor que o presencial? Como você conseguiu fazer isso? Então eu queria registrar essa disrupção que ele tem, essa iniciativa, essa vanguarda, e já agradecer por ele ter aceito o meu convite. É uma honra, uma pessoa que sempre entrevistado, agora entrevistar o entrevistador. É uma grande honra, viu, Aloysio? E os nossos cumprimentos aí para você, para a Cristina, para toda a sua equipe, por tudo que vocês têm feito. Obrigado, Renato, mas realmente para mim é inusitado ser entrevistado. Acho que é a primeira vez. Não, para falar a verdade, foi a segunda. Quando eu era bem garoto, fizeram uma matéria na revista Imprensa sobre jornalistas de economia e eu tinha... Voltou. Eu tinha... Não, entrou uma ligação, por isso que sumiu aqui. Normal, faz parte da live. Isso é assim mesmo.
E eu tinha 25 anos e era editor de finanças da Exame. E foi por isso que fizeram a matéria. E, para te falar a verdade, não foi exatamente uma experiência muito boa, porque é aquela coisa que você geralmente ouve dos outros falando: pô, mas eu não falei exatamente isso, não foi aquilo que eu disse, aconteceu comigo. Então, mas não é o caso aqui, porque a gente está num bate-papo que fica registrado, é a pergunta e resposta, e você é fantástico, então não tem nenhum problema. Olha o Décio Clemente chegando aqui. Décio, muito bem-vindo. Vou conversar com o Décio Clemente na sexta-feira. Grande publicitário, vai ser muito legal. Nossa, E, inclusive, eu vou aproveitar já esse contato com a Luísa, porque, pessoal, a Luísa, ele sabe quase tudo do que está acontecendo. Ele tem uma coluna diária fantástica. E ele é jornalista de carreira, passagens espetaculares. Estadão, né? Você trabalhou no Estadão também, não foi, Luísa? Na não, Veja? Estadão não. Estadão não. Fui Veja, Exame, Gazeta Mercantil, dirigi a revista Época, dirigi uma outra revista que eu prefiro não comentar, e agora temos o Money Report. Bom, não precisa mais nada, é um super mega currículo. Então eu vou começar perguntando para a Luísa algo que está bem quente e que você até já fez um comentário. Cenário político atual, né, falando da saída do ex-ministro Sérgio Moro, do Bolsonaro, dessa polêmica toda dentro, né, dessa circunstância pandêmica. Como é que fica esse cenário? E quais são as tendências? O que deve acontecer na nossa política? Porque foi nomeado já o novo ministro da Justiça, um reverendo, não conheço, mas vejo até com bons olhos. Mas na sua avaliação política, técnica, né, de tudo isso que está acontecendo, qual que é o resultado? É positivo ou é negativo? Olha, eu acho que o resultado é de uma divisão muito grande. Se você olhar, por exemplo, os números que as pesquisas mostram, e até as nossas próprias pesquisas apontam isso, nós temos uma divisão muito forte de pessoas que apoiam Sérgio Moro e outras que apoiam Jair Bolsonaro. Essa divisão, ela me parece que, de alguma maneira, repete o pleito de 2008, só que, digamos, com cores ideológicas um pouco diferentes. Então, dá para ver claramente que o país continua dividido. Isso gera, evidentemente, uma tensão política, isso gera situações conflitantes dentro do próprio Congresso, mas eu vejo com uma certa preocupação o presidente ter, pelo menos é o que as pessoas dizem aí, buscado guarida junto ao Centrão, para tentar, de alguma maneira, criar uma ligação direta com um grupo grande de deputados, para não depender tanto do apoio, digamos assim, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não entendo exatamente muito bem por que dessa briga com o presidente da Câmara, porque o que o Bolsonaro sempre diz é que ele não quer fazer negociata, não quer entrar num jogo de chantagem política. Em tese, o presidente da Câmara seria o porta-voz desse jogo que não é exatamente muito limpo. Mas, por outro lado, se unir ao Centrão, me parece fazer exatamente esse jogo que ele criticou. Então, eu não consigo muito bem compreender qual é a vantagem. Se você tem um discurso que é moralizante, anticorrupção, não entendo qual é a jogada de descartar o Rodrigo Maia e partir para uma ligação com esses políticos cuja fama não é exatamente muito boa. Ao mesmo tempo, quando houve a saída de Sérgio Moro, se falou muito na escolha de um profissional, um titular para o Ministério da Justiça, que fosse muito ligado à família e, ao mesmo tempo, fosse mais aberto ao jogo político, um pouco mais sensível aos apelos do presidente. Eu não conheço o novo ministro o suficiente para dizer se ele vai fazer esse jogo ou não. Mas o que eu posso dizer é que, pelo menos, a gente tem diante de nós um nome que parece ser técnico, a princípio, e, ao mesmo tempo, acho que existe um grande preconceito em relação à religião das pessoas.
Hoje, por exemplo, eu vi nos jornais, nos portais, menções contundentes e repetitivas sobre o fato de o novo ministro ser evangélico. Eu não vejo exatamente um grande problema nessa questão. O ministro ele precisa ser técnico, ele precisa ter diante de si uma, como é que eu posso dizer, uma imparcialidade típica do que se exige para esse cargo. E aí eu vou até fazer um comentário que pode parecer esquisito, embora o ex-ministro Sérgio Moro tenha uma reputação muito positiva junto à boa parte da população, não se pode dizer que ele foi exatamente um juiz muito imparcial. Pelo contrário, quando você observa dentro da atuação dele, ele se mostrava claramente alinhado com a promotoria e com a Polícia Federal. Essa falta de parcialidade, inclusive, foi o que construiu o apoio popular que ele tem hoje. Então, me parece que, de um lado, pode ter se perdido talvez um nome que era extremamente elogiado e apoiado por muita gente, por ser um paladino anticorrupção, mas, ao mesmo tempo, talvez a gente tenha que esperar um pouco para enxergar a atuação do novo ministro, André Luiz Mendonça, porque ele pode nos brindar com uma atuação técnica e talvez até um pouco mais parcial do que a do ex-ministro Moro. Mas isso é uma questão de especulação, né, Renato? A gente precisa esperar um pouco para ver o que vai acontecer daqui para frente, até porque ninguém conhece muito bem o perfil do ministro. Você falou que ele é reverendo, isso para mim, que sou uma pessoa religiosa, é algo positivo, mas tem muitas pessoas que veem nisso algo, um certo demérito. Eu, sinceramente, não vejo. Acho que o fato de a pessoa ser religiosa, muitas vezes, confere ao caráter dessa pessoa uma procura pelo senso de justiça, e isso, para mim, pode parecer uma boa característica. Por outro lado, nós conhecemos pessoas que são extremamente extremistas do ponto de vista religioso, e como a Bíblia é muito aberta a algumas interpretações, podemos, às vezes, nos deparar diante de situações inusitadas com pessoas que até têm boas intenções, mas, em função, digamos, de um certo extremismo religioso, podem cair num quadrante um tanto quanto perigoso. Eu prefiro dar tempo ao tempo, esperar os primeiros movimentos do ministro para ver o que vai acontecer. Relacionamento, uma certa tensão política. Deu uma travada. Ligando aqui sem parar, mas eu estou tapeando aqui com o meu iWatch. Eu concordo com. Para bloquear, eu até desativei. Mas fica o meu compromisso aqui de achar como é que eu desativo para não receber nenhum tipo de ligação. Será que o modo avião? Será que o modo avião? A live tem dessas coisas, né? Tá no modo avião. Se botar o modo Tá avião, no modo será avião, que tá entrando por alguma lateral. Não, eu botei no modo avião, tá? Eu desativei, inclusive o Telecom, deve estar entrando no WhatsApp Call, alguma coisa assim. Botei até na luazinha, que fica melhor. Mas muita gente elogiando a tua análise, inclusive ponderada, técnica específica. Quero fazer esse registro aqui, inclusive. O que é muito bom, eu também tenho esperança, meu Luiz. Eu acho que a gente, como cristão, inclusive, eu endosso o que você disse. Eu acho que a gente tem que dar um voto de credibilidade e vamos torcer para que dê tudo certo. Nessa linha,
e você tem participado e feito várias lives, né? Vários eventos digitais, usando várias plataformas. O que o empresário hoje está pensando e qual que é a expectativa dele, já agora mudando um pouquinho de assunto para a parte econômica, tem um viés político, tem, mas para a parte econômica, e a Cristina fez recentemente uma enquete. Eu queria que você contasse que enquete foi essa e qual a tua percepção dessa enquete. Inclusive também a tua percepção da retomada econômica do Brasil. Bom, primeiro ponto, você falou que os empresários estão fazendo, né? Infelizmente, todos os empresários estão tentando se manter com a cabeça para fora da água. Não dá para, nesse momento, pensar em algo além de sobreviver. Então, dificilmente a gente vai ter algo mais na linha de grandes inovações, pelo menos por parte daquelas empresas que hoje foram extremamente impactadas pela pandemia. Ao mesmo tempo, aqueles que atuam na área de inovação já é um mundo totalmente novo para eles. As grandes startups que explodiram nos anos seguintes, nos anos recentes, foram aquelas criadas justamente na esteira da crise de 2008. O Uber é uma delas. A grande virada da Netflix se deu também nessa época. Ou seja, esse tipo de crise ele acaba sendo muito propício para as inovações, para as mudanças, já que é uma espécie de bandeira amarela que ocorre no automobilismo, né? Todo mundo separado na pista, junta todo mundo de novo, e isso dá àquele que estava lá atrás uma possibilidade de ultrapassar o líder da fila. Então, é um fenômeno que ocorre em toda a grande crise. Só que nessa atual, nós tivemos uma situação um pouco diferente das demais. Todo mundo foi impactado de alguma maneira. Antes você tinha alguns setores mais impactados do que outros, só que dessa vez, tirando, vamos dizer, os supermercados, todo mundo foi afetado. Até as farmácias que, no momento primeiro, elas tiveram mais público até elas, hoje já voltou ao movimento praticamente de sempre. Então, está meio difícil de fazer a leitura no sentido de como é que os empresários vão reagir. Primeiro, eles tentaram proteger o caixa, que é natural. Eu não acredito que vai haver digamos, um calote muito generalizado, porque as pessoas começam a perceber que se elas não pagarem, elas não recebem também. Mas acho que haverá uma queda brutal na arrecadação do governo federal, governo estadual, governo municipal, porque a primeira coisa que os empresários vão fazer é cortar o pagamento de impostos, preservando o seu caixa e também não rompendo ligações comerciais com os seus principais parceiros. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo é uma queda muito brusca na atividade econômica, é uma retomada muito lenta. Normalmente a gente tem recessões que demoram para chegar ao fundo do poço, mas depois, quando esse fundo ele é atingido, a recuperação é muito rápida. Dessa vez a gente teve um fundo do poço que chegou rapidamente, diria que instantaneamente até, e o momento de retomada ele vai ser muito, muito complicado. Vamos só usar um exemplo que faz parte das enquetes que nós fizemos recentemente. Nós perguntamos ao público se as pessoas voltariam aos restaurantes assim que o isolamento social fosse interrompido. E 64% responderam que não voltariam. Ou seja, a gente tem 2/3 da população dizendo, tudo bem, não é uma amostra feita presencialmente, não tem um valor científico, é bom sempre enfatizar isso. Mas, claramente, 2/3 da população dizem que não querem sair às ruas depois. As pessoas têm um certo receio do contato social. Então, isso fatalmente vai afetar um mercado que estava bombando. Quando você ia
aos fins de semana tinha fila nos restaurantes, os estabelecimentos eles estavam sintonizados com a retomada da economia e estavam indo muito bem. Só que essas novas regras de isolamento social nos colocaram numa situação muito difícil e acho que as pessoas vão demorar um pouco para voltar a frequentar os restaurantes. Tirando talvez, mas eu vejo uma certa dificuldade. Mas vamos lá. Aqui, para minha esposa, se tocar de novo, eu peço para ela. Pessoal, me desculpe aqui. Dá para ver quando alguém liga para Voltei de novo. você, liga mesmo. Ainda bem que vou ver se minha assistente aqui me ajuda. Mas vamos lá. Agora eles ligam 4 vezes. Essa foi a quinta. Vamos ver se agora parou. Não parou. Sexta vez. Vamos ver se agora para. O pessoal não vai embora, não. Fica na live. Sétima vez. Não me liga. Se tocar de novo, você realmente... Oitava vez... de comida. Um aplicativo de comida. E falando disso, eu até ia falar do delivery. Na sexta-feira, à noite, inclusive, eu vou fazer uma live com a chefe do Bistrô Paride, falando dessas questões de mudança de comportamento. E nós tivemos, efetivamente, um aumento do delivery, e até o delivery até mais acessível, né? Aqueles pratos que no salão eram mais caros, agora estão mais acessíveis. Eu não sei como é que vai ficar isso, eu até acho que mais para frente, quando acalmar, o medo diminuir, a gente tiver aí uma certeza do que a gente está lidando, a coisa volta. Porque a experiência do salão de jantar, de ir no restaurante, é diferente do delivery. Aliás, são complementares. Acho que a gente vai até ativar um novo mercado que não era utilizado. Então tem esse lado positivo também. Mas são essas novas atividades, né, Luísa, que estão surgindo e que estão trazendo a nossa atenção. Como você é jornalista e com esse super currículo, eu tenho que te perguntar a tua opinião com relação às fake news e com relação também a eventuais tendências jornalísticas. Eu assino um serviço chamado Ground News. O Ground, ele traz para você a notícia dos dois lados. Então, a notícia eu não posso entender agora. A notícia com a visão de esquerda é a notícia com a visão da direita. E falta o meio. Então, falando de fake news e falando desse falta o meio, você não vê um mercado importante nascendo para a atividade jornalística? Olha, eu vejo, sim. A gente tem um problema muito sério desde que a internet surgiu, ou melhor, desde que as redes sociais ganharam muito destaque, que é essa disseminação de notícias falsas. É um problema que eu, sinceramente, não vejo muita solução, não. A gente tem a disseminação das notícias falsas não somente pela má intenção de quem as fabrica, mas principalmente pela, como é que eu posso dizer, pela necessidade que as pessoas têm de acreditar na veracidade dessas fake news. As pessoas acreditam que aquilo é verdade e passam para frente. Ou então, não acreditam naquilo que pode eventualmente ser verdade e acusam de ser fake news. Um exemplo muito claro foi o que aconteceu na quinta-feira passada, quando houve o surgimento da notícia de que Sérgio Moro iria pedir demissão. As redes sociais foram absolutamente bombardeadas por pessoas, ou, sei lá, por robôs, a gente ainda não sabe direito, dizendo que aquilo era uma notícia falsa. E depois se comprovou que era verdadeiro.
não tinha nada de fake na demissão de Sérgio Moro. Então, o problema, muitas vezes, não é somente a notícia falsa em si, mas a falsa negativa da realidade. Isso só acontece porque as pessoas querem acreditar naquilo. Isso me assusta um pouco, porque a rede social ela cria um fenômeno muito interessante, que é o de união de consensos. Em vez de as pessoas usarem uma ferramenta absolutamente fantástica para debater, para trocar ideias, as pessoas vão se juntando cada vez mais naqueles grupos que refletem o seu próprio pensamento. Então, esses consensos que vão se juntando, eles são os grandes disseminadores de fake news, porque as pessoas querem acreditar naquilo e passam para frente sem a menor cerimônia. Então, esse é um ponto seríssimo que eu, sinceramente, não vejo muita solução. Em relação à direita e à esquerda, eu sempre uso um dado importante, ou melhor, não é bem um dado, mas eu descrevo uma situação que ocorreu no passado, que eu até vejo isso acontecer muitas vezes aqui. Eu enxergo muitos amigos que são conservadores, acusando certos jornalistas de esquerdismo. Mas são os mesmos jornalistas que, 4 anos atrás, por exemplo, faziam críticas severas à então presidente Dilma Rousseff, e naquele momento eles não eram encarados esses jornalistas não eram encarados como esquerdistas. Então, de outra, eles meio tiveram sua percepção transformada. Opa, travou aí de novo. Bom, vou voltar então. Continua Então, falando, continua falando, não para. Não... Eu volto. Continua falando, eu volto. Esses jornalistas, então, acabaram tendo recebendo uma pecha de esquerdista, e muitos deles, para falar a verdade, eu não os enxergo assim, até porque alguns eu conheço pessoalmente, então posso dizer que eles são muito mais críticos do poder, necessariamente, do que exatamente de esquerda ou direita. Eu estou vendo aqui um comentário que apareceu: com o Dilma havia uma casualidade, com Bolsonaro muita especulação. Isso é verdade. Com Franklin Bolsonaro Martins. você tem com Bolsonaro você tem uma especulação muito grande em relação ao que vai acontecer, o que não pode acontecer. Isso ocorre toda vez que você tem um governo muito fechado. Rapidamente, por exemplo, no caso do Michel Temer, os jornalistas eles já conheciam todos os ministros, já tinham um relacionamento com esses titulares das pastas, conheciam os assessores. Então, era muito mais fácil para um jornalista falar com os ministros ou com as fontes dentro do governo e terem um grau de acurácia maior. No caso do governo Bolsonaro, primeiro é um governo anti-jornalista. Você tem um sentimento generalizado dentro do ministério que quanto menos falar com o jornalista, melhor. Então, a gente tem, por parte do próprio presidente, uma certa resistência. Eu diria que a única pessoa que tem uma certa facilidade para falar com a imprensa é o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele tem muito jeito, ele é extremamente diplomático e ele gosta de conversar com os jornalistas porque ele gosta do debate, ele gosta da conversa, ele se alimenta da troca de ideias. Tirando o general Mourão, eu não vejo ninguém com essa intenção, essa vontade de conversar com os jornalistas. Então, quando isso acontece, fatalmente, aquele repórter de Brasília vai, em algum momento, cair no campo da especulação. Porque você conversa com um, conversa com outro, você não tem o acesso direto à fonte. Você fala com alguém que conversou em tese com aquela fonte.
Então, quando você tem esse jogo de diversionista, muitas vezes o jornalista cai numa esparrela que é ouvir uma notícia errada, ou então publicar um balão de ensaio. Mas toda vez que o governo ele é fechado, ele acaba enfrentando esse tipo de situação, que é um noticiário cheio de especulação. Mas um pouco antes eu estava falando da questão da direita e da esquerda. Toda vez que alguém me fala sobre isso, eu uso um exemplo, que é o do jornal Estado de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo é um jornal conservador, de direita, um jornal que é conhecido pelo liberalismo da família Mesquita. Esse jornal ele passou os 14 anos do governo do PT com farpas, com ataques, simplesmente porque não havia uma identificação entre o liberalismo do jornal e as atitudes do governo, especialmente depois do governo Lula, que saímos de uma espécie de petismo envergonhado, com manutenção do tripé econômico. Nos anos Dilma, nós entramos numa situação na qual o déficit público ficou gigante, se criou várias estatais, o dinheiro público foi utilizado a roldão para conseguir tentar mexer com a economia, interferência direta do Estado na economia com redução de alguns impostos, benefício a alguns setores e empresas. Então, tudo isso gerou uma repulsa por parte do jornal Estado de São Paulo. Então, a gente pensa, bom, o Estado de São Paulo é um jornal conservador e, em tese, ele defendia o governo militar. No início do movimento 64, isso foi verdade. Mas nos anos 70, o Estadão foi uma das grandes vozes de oposição ao regime. Se você puxar pela memória ou então buscar aí pela internet, você vai ver algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o anúncio da Rádio Eldorado no lugar da manchete do Estadão. Aquela manchete tinha sido censurada pelo regime militar e, em vez de colocar outra matéria no lugar, os editores resolveram botar um calhau, que era um anúncio da Rádio Eldorado, que é do mesmo grupo. Ou então, quando a matéria era censurada, eles colocavam passagens do Lusíadas de Camões. Ou então, receitas de bolo. Essa atitude era muito corajosa para a época, porque mostrava claramente que ali havia uma matéria originalmente que tinha sido censurada pelo governo militar. Então, eu muitas vezes eu pergunto para quem me fala, bom, mas a imprensa é de esquerda ou de direita? Se você olhar para o Estadão, talvez em 1967, você diria, esse é um jornal de direita. Se você olhasse para esse tipo de atitude em, por exemplo, 73, você diria, não, esse jornal é de esquerda. Ou então, se você olhasse para o Estadão, hoje, quando ele faz observações bastante agudas em relação a certas atitudes do governo Bolsonaro, você diria, não, é um veículo de esquerda. Mas se nós retrocedermos no tempo, por exemplo, no início do governo Dilma, você falaria, não, isso é um jornal de direita. Então, o jornalismo ele tem dessas coisas, ele não tem exatamente um compromisso com a linha ideológica do governo A, B ou C. O governo ele vai mudando de acordo com as eleições, mas o veículo ele fica o mesmo. Ele tem um lado ideológico que faz parte da composição da sua linha editorial, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma busca pelo jornalismo, pelo aspecto crítico do governo, de certas coisas que o governo faz e que aqueles jornalistas, aqueles editorialistas do veículo, eles podem concordar ou não. Eu hoje até escrevi na minha coluna sobre por que a imprensa é sempre a culpada de plantão, né?
E eu lembro nessa coluna uma história de um jornalista que trabalhou comigo quando eu dirigi a revista Época. Esse jornalista, ele era do PT, ele foi trabalhar nos governos do PT, mas enquanto ele esteve na minha redação, ele trouxe várias matérias que batiam em Lula, em José Dirceu e em outros dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Então, eu conto essa história para dizer o seguinte: muitas vezes a ideologia não é tão importante dependendo do jornalista, dependendo do repórter. O compromisso maior com ele o compromisso maior dele é com o jornalismo, é com o furo, é com a notícia, não necessariamente em relação ao que ele pensa do ponto de vista político. E para encerrar aí esse bloco que está ficando gigantesco, muitas vezes eu escuto de amigos falando o seguinte: mas a imprensa só bate no Bolsonaro porque o Bolsonaro não está dando dinheiro público através de anúncios da SECOM para esses jornais, revistas e TVs e tal. Então, eu sempre digo o seguinte: olha, a TV Globo, por exemplo, que é sempre o alvo dessas críticas, não recebe dinheiro estatal desde que eles divulgaram as fitas do Joesley com o Temer. Então, ficar a pão e água com verba pública, realmente para os cofres de um órgão de imprensa não é muito bom. Mas isso é do jogo, isso acontece. Quando, eu tenho certeza que os editores, quando aprovaram a divulgação daquela fita do Joesley com o ex-presidente Michel Temer, sabiam que haveria algum tipo de retaliação vinda pelo corte de verbas. Assim como havia uma briga com o Bolsonaro, até um pouco antes da sua posse. Bolsonaro fez questão de provocar a imprensa ainda em novembro, após as eleições. Depois houve críticas a jornalista do Estadão. Nós temos um presidente que ele realmente tem um aspecto bélico em relação ao jornalismo. É o estilo dele. A gente tem que lidar com essa situação. Agora, não necessariamente o dinheiro está presente na equação que vá provocar uma crítica. Até devo admitir que há veículos que têm um aspecto, digamos, não honesto em relação a isso. Há veículos que têm um toma lá da cá. Isso acontece. Eu não diria que eles são maioria, pelo contrário. Quando você olha na grande imprensa, percebe-se claramente uma preocupação com o jornalismo, com o furo, com a matéria. O dinheiro está meio que em segundo plano. Mas isso acontece também. Só que quando você tem redações que são dirigidas por profissionais com carreiras sólidas, com pessoas que são respeitadas pelos seus pares, isso dificilmente acontece. Mas é uma crítica que se faz. As pessoas dizem, olha, é por conta do dinheiro que a imprensa fala mal. Então, eu sinceramente não acho. Eu, por exemplo, já fiz minhas críticas. Eu nunca recebi um tostão de verba pública no nosso portal. E, para falar a verdade, eu não tenho muito interesse em receber, não. Porque senão você fica com o flanco aberto, dizer, olha, tá vendo? Ele falou bem, é porque tem um banner da Petrobras. Eu, sinceramente, não acho que o caminho seja por aí. Hoje, o mundo ele passa por um estresse tão grande, os ânimos estão tão exaltados, que para você ofender alguém sem ter a menor intenção disso, são dois palitos. Então, nós preferimos não receber dinheiro do governo. Mas é óbvio que tem outros que gostariam, né? Aloysio, adorei a tua análise profunda, pontual e, ao mesmo tempo, completa. Muita gente elogiando você aqui, muita gente de conteúdo. O Franklin Martins, por exemplo, grande estudioso, só elogios.
Nós chegamos ao final do nosso bate-papo, passamos um pouquinho pelas ligações que eu recebi aqui do aplicativo de delivery, e quero te agradecer aqui do fundo do coração. Para mim foi uma honra estar tendo essa conversa contigo, a Cris também ter ajudado, fez até perguntas aqui, a gente não vai dar tempo de fazer, mas fica então de coração o meu agradecimento, espero que a gente possa fazer várias e várias, se Deus quiser. E agora eu deixo o Instagram para você se despedir. Então, Renato, muito obrigado pela oportunidade de falar com esse bando de gente. Eu vi um monte de nomes aí conhecidos, não só do Franklin, como também o índio brasileiro, vi o Décio Clemente, a Sandra Bate agora, estou vendo, pessoas queridíssimas que, algumas até que faz tempo que eu não vejo. O Décio eu não vejo há um tempão, e pô, quando eu trabalhava na Exame, a gente conversava tanto, uma saudade imensa do Décio. O Índio também, a gente foi até concorrente uma época, quando eu era do Brasil Online, ele era do Universo Online, mas é uma figuraça, a gente gosta muito do André Martini, faz tempo até que a gente não tomamos juntos. Então, eu agradeço a todos e muito obrigado. Um abraço, Luiz. Tchau, pessoal. Obrigado.